E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Genai. Vou fazer mais um vídeo para vocês, que logicamente vou estar postando aqui na Digimon Adventure Tri Brasil e também no meu canal do Genai. E esse vídeo aqui eu vou estar passando um pouco de conhecimento para vocês sobre os Warrior 10, ou os 10 guerreiros lendários, os 10 guerreiros, seja lá como você quiser chamar eles, vai ficar certo, né? O que importa é que esses guerreiros aí, eles são 10 Digimons antigos, alguns dos Digimons mais antigos e ancestrais que existem na história de Digimon. Os 10, cada um deles viveu num tempo muito distante do mundo digital e eles lutavam para proteger o mundo digital, cada um no seu canto. O que acontece é que um belo dia, no mundo ali onde se residiam os 10 guerreiros, né, no mundo digital, Deus, que ninguém sabe quem é, decidiu que ele ia mandar seu filho, né, um dos seus filhos, ou seu filho que ele mais amava, alguma coisa assim, pro mundo digital, para que esse filho dele colocasse ordem no mundo digital, passasse um pouco de cultura para o mundo digital, porque naquela época ele era um mundo digital muito selvagem, era um lugar muito cruel, muito rústico, muito velho, antigo e tudo mais. E ele queria um pouco disso lá. O que acontece é que esse Digimon que ele mandou, esse filho que ele mandou, se chamava Lucemon, certo? Para quem não conhece, Lucemon é a representação de Lúcifer na franquia Digimon. Ele também faz parte de um outro grupo chamado os 7 Lordes Demônios. E nesse caso ele veio para o mundo digital em forma de anjo, sua forma mais simples. E ele veio lá e começou a fazer o que ele devia estar fazendo. O problema é que com o passar do tempo, ele começou a sair um pouco do plano que Deus tinha com ele. E ele decidiu que, já que o mundo digital era um lugar tão animalesco, tão sem inteligência, sem cultura, como era, ele decidiu que ele ia dominar sobre aquele mundo lá. E começou a aplicar uma tirania, ele começou a ser um tirano, né? E queria dominar sobre todos e tudo mais. O que acontece é que os 10 guerreiros, lógico, Digimons tão fortes como eram, decidiram se unir para enfrentar o Lucemon e trazer ele abaixo para que acabasse com aquela graça. O problema é que o Lucemon, na época, não sei se ele tinha a mesma força que o Lucemon de agora, porém ele era um Digimon extremamente poderoso e nem os 10 guerreiros lutando sozinhos conseguiram derrotá-lo. E eles decidiram se unir em um corpo só. É quando os 10 guerreiros se fundem e essa fusão dos 10 faz surgir o Susanomon pela primeira vez. Susanomon esse, que era um Susanomon ancestral antigo e que ninguém sabe se ele tem a mesma forma ou a mesma força do Susanomon que aparece agora, que você pode ver ele em Digimon Frontier ou em outros jogos e cartas. A gente não sabe se ele era igualzinho ou se era igual, mas se ele tinha mais força ou não. Porém, ele era formado da fusão dos 10 guerreiros. E esse Susanomon conseguiu lutar de igual com o Lucemon e, usando, por fim, todo o seu poder, ele acaba tendo que se destruir e selando o Lucemon em 2 ovos que ficaram selados no centro do mundo digital do Digimon Frontier. Um ovo de luz e um ovo de trevas ficaram lá, enquanto o Susanomon acabou sendo destruído para que isso acontecesse. O que acontece é que, quando isso aconteceu com o Susanomon, logicamente foram os 10 guerreiros que tiveram seus corpos destruídos, né? E cada um deles decidiu que ia separar seu espírito em 2 formas, para que esses espíritos pudessem ser usados no futuro, para que, se por acaso o Lucemon voltasse, ou tivesse um outro perigo tão grande quanto, eles pudessem ser usados de alguma forma para que os 10 guerreiros, entre aspas, voltassem e ajudassem o mundo digital mais uma vez. E assim, cada um dos 10 guerreiros separou seu espírito em 2 metades. Uma metade fera e uma metade humano. Certo? Se você assistir Digimon Frontier, você vai ver todos eles lá. Então, por exemplo, um dos 10 guerreiros, que é o Ancient Greymon, separou seu espírito em 2 formas, uma fera e uma humana, que quando Takuya, personagem principal do Digimon Frontier, usa ele se torna ou Burning Greymon, quando ele usa o fera, e Agunimon, quando ele usa o humano, certo?
Os dois são a forma humanifera do Ancient Greymon. Mas assim, a gente saiu um pouco da rota, mas eu precisava mostrar isso para vocês entenderem o que aconteceu com eles e tudo mais. Falando um pouco desses Digimons antigos. Os 10 guerreiros representavam, né? Cada tipo de Digimon e os genes deles, tudo o que eles tinham, foi passado por gerações para outros Digimons de mesmo tipo, né? E a gente tem a lista deles aqui, com o nome de cada um deles, e eu vou falar um pouco deles para vocês, né? Então a gente tem o primeiro da lista, ele se chama Ancient Greymon, né? Lógico que o nome todo mundo vai reconhecer. O Ancient Greymon, ele passou os seus genes para todos os Digimons do tipo dragão, e principalmente para todos os Digimons que levam o nome Greymon, certo? Então todos os Greymons, desde a linha evolutiva do Agumon, e todo Greymon que aparecer vai ter alguma relação com o Ancient Greymon, que é o ancestral de todos eles. E todos os Digimons que forem dragões, tiverem o Dramon no nome, algo do tipo, vão ter alguma ligação com o Ancient Greymon também. É importante vocês lembrarem que todos os Digimons ancestrais, todos os Ancient, eles eram mais poderosos do que as formas Mega de Digimons que a gente conhece hoje em dia. Isso é descrito em cada uma das descrições de todos eles. Eles tinham poderes inacreditáveis, alguns deles que eram até... era muito impossível, assim, é muito até difícil você entender como o Lucemon conseguiu chegar ao ponto de ser tão poderoso que eles, separados, não conseguiram ganhar dele, né? E o próximo da lista é o Ancient Garurumon, também pelo nome dá para vocês reconhecerem. Ele passou os genes dele para todos os Digimons do tipo Fera e também para todos os Garurumons, né? Então todo mundo que tiver o Garurumon no nome é descendente do Ancient Garurumon também. Eles também têm elementos, tá? Só para lembrar. O Ancient Greymon representa o elemento fogo, e o Ancient Garurumon representa o elemento luz. Então vamos para o próximo. O Ancient Beatmon, ele era um ancestral dos insetos, né? Ele, até se vocês viram Digimon Frontier, vocês vão ver que tem um Digimon que chama Beetlemon e tudo mais. São os espíritos desse Ancient Beatmon. Ele passou os seus genes para todos os Digimons do tipo inseto, e o elemento dele é o trovão. Então assim, uma coisa que vocês vão começar a reparar agora, não são todos os que estão aqui na lista que passaram seus genes especificamente para um nome de Digimon. Por exemplo, no caso do Ancient Greymon, todos os Greymons. Mas no caso do Ancient Beatmon, ele passou para todos os insetos, mas não especificamente para o Kabuterimon ou algo do tipo, né? E o elemento do Ancient Beatmon, como eu disse, é o trovão, é o raio. E o próximo é a Ancient Irismon. Ela é um Digimon feminino. Ela representa o elemento do vento, e ela passou o DNA dela para todos os Digimons do tipo pássaro e para todos os Digimons do tipo fada. E isso aconteceu porque ela representa os dois tipos. No caso de alguns Ancients, eles passaram só para um, né? Só para os dragões ou só para os fera. No caso da Ancient Irismon, ela já passa para os do tipo pássaro e para os do tipo fada. Depois nós temos o Ancient Megatheriumon, que representa o elemento do gelo, e ele passou seu DNA para todos os Digimons mamíferos e para todos os Digimons de neve ou de gelo. Depois, Ancient Sphinxmon, que ele representa o elemento das trevas. Ele passou seu DNA para todas as feras místicas e para todas as feras demoníacas de Digimon que tem até hoje, né? Então muitas coisas, Digimons ruins e coisas ruins que tem no mundo digital até hoje, você pode dizer que são descendentes do Ancient Sphinxmon. Depois a gente tem o Ancient Volcamon, que representa o elemento da terra, e ele passou seu DNA para todos os Digimons do tipo minério e qualquer coisa relacionada a minério. Todo Digimon de pedra e coisas do tipo vieram dele. No caso do Ancient Volcamon, também existem descendências dele com o nome dele. Existe o Volcamon e o Pile Volcamon, né? Que são Digimons que existem agora, que não são ancestrais, que são descendentes diretos do Ancient Volcamon, né? Depois a gente tem o Ancient Troiamon,
que representa o elemento da madeira, e ele passou o seu DNA para todos os Digimons do tipo planta. Então qualquer Digimon do tipo planta tem descendência direta com o Ancient Troyamon. Ele parece um cavalo de Troia, adoro ele por causa disso, eu adoro ele mesmo. Depois a gente tem a Ancient Mermaimon, que representa o elemento da água e que passou seu DNA para todos os Digimons do tipo aquático. E depois nós temos o Ancient Wisemon, que representa o elemento do ferro e passou seu DNA para todos os Digimons mutantes. Então qualquer Digimon que tenha mutante em sua descrição tem uma relação de descendência com o Ancient Wisemon. E para falar um pouco mais deles, assim, de cada um deles, o que eu posso dizer? Todos eles tinham tamanhos enormes, assim, pelo que a gente conhece, né? O Ancient Greymon e o Ancient Garurumon fizeram uma pequena aparição muito épica e muito foda no 7º filme de Digimon. Se vocês não viram ainda, vão ver. Ele é um filme só de Digimon Frontier. Eles eram enormes, eles eram assim do tamanho de montanhas, de tão grandes que eles eram. E eram absurdamente fortes. Pelo que dá pra perceber no 7º filme, aquilo era só um pouco do poder deles que estava preservado. Como se fosse um pouco do espírito deles que ficou numas pinturas em um templo e que veio ajudar eles numa hora que eles precisavam no filme. E dá pra você ver o quão grande e o quão poderosos eles eram. Você imagina eles com 100% de seu poder na ativa, o quão poderosos eles eram. E assim, falando um pouco da aparência de cada um deles, o Ancient Greymon, claro, ele parece uma mistura de um Greymon com um pássaro assim, né? Tem asas de fogo e tudo mais. O Ancient Garurumon, ele vai lembrar bastante o Lobomon e coisas do tipo que tem no Frontier. Porém, como eu já disse, ele passou para todos os Garurumons também. Depois a gente tem o Ancient Beatmon, que é um inseto, lembra bastante Quagamon, Kabuterimon, essas coisas. Ancient Irismon lembra bastante qualquer Digimon fada ou pássaro mesmo, se você prestar atenção no corpo dela como é. Ela tem até uma cara de pássaro, parece até um deus que tem por aí, eu não lembro o nome dele. É um deus que tem rosto de pássaro assim. Depois o Ancient Megatheriumon parece um bode gigante de gelo, com muito pelo e muitas pernas também, se você reparar. Provavelmente Digimons como Ikakumon, Izudomon e Mojiamon e coisas do tipo vieram dele, lógico, né? Pelo tipo dá pra você ver. O Ancient Volcamon é um vulcão enorme, né? Então, né, dá pra você reparar pelo corpo dele que qualquer Digimon que tenha relação desse tipo vai ter vindo dele. O Ancient Troyamon, como eu disse, eu adoro ele, por ele ser literalmente um cavalo de Troia, né? É um Digimon até histórico, se você prestar atenção. Ele tem vários canhões em volta e a boca dele é um canhão enorme, de onde ele, se eu não me engano, ele dispara o ataque mais poderoso dele. E se eu não me engano, o Ancient Troyamon, o Ancient Volcamon e o Ancient Megatheriumon eram os maiores entre eles, né? De tamanho. Até maiores do que o Ancient Greymon e Ancient Garurumon, que se você reparar no filme são gigantescos, então dá pra você ter uma noção do tamanho que eles tinham, né? Depois a Ancient Mermaimon, que é uma sereia bonita, ela lembra bastante, por exemplo, o Neptunemon do grupo dos Olympus 12, pelo corpo ser como se fosse um corpo de sereias mesmo, né? E depois você tem o Ancient Wisemon. E eu queria falar um pouco sobre ele, justamente por aquilo que eu tinha dito para vocês, sobre o poder desses 10 separados ser tão grande que é até inacreditável você imaginar que o Lucemon daquela época conseguiu lidar com os 10, certo? De alguma forma, ele conseguiu lidar com os 10. E o Wisemon, o Ancient Wisemon é o exemplo mais óbvio disso, né? Porque ele tem muita força, ele tem muito poder. E, lógico, ele tem descendência também. Ele tem o Wisemon, que é vivo até hoje como Digimon. Os Wizardmons têm alguma ligação com ele, por exemplo. Mas assim, isso levando em conta o próprio Wisemon, né? Que veio direto dele. É o mesmo nome, dá pra você reparar. O Ancient Wisemon, ele tem um poder de inteligência supremo. Ele praticamente pode saber tudo o que vai acontecer. Ele tem a condição de mexer diretamente nos registros akáshicos, né? Em inglês são os Akashic Records, né? Se vocês derem uma pesquisada sobre esse assunto, vocês vão perceber que esse livro, em certa religião,
ele quer dizer que é um livro onde você pode controlar o destino e tudo que vai acontecer. Então ele pode tipo mudar o tempo e fazer o que ele quiser na história mexendo nisso. Eu não sei se ele fazia isso de uma forma tão apelativa, mas na descrição dele tá dizendo que ele pode fazer isso, entendeu? E tipo, ele pode estar presente em qualquer lugar que ele quiser. Então assim, você pensar que um Digimon como esse, que tem tanta sabedoria, que tem tanto poder, também não foi capaz de enfrentar o Lucemon daquela época diretamente, faz você pensar se aquele Lucemon realmente era o mesmo Lucemon que a gente vê hoje, né? Que a gente vê no grupo dos 7 Lords Demônios, que é um Lucemon que perdeu para o Susanomon de agora. Se eles tinham a mesma força, o mesmo poder, né? Além disso, falando um pouco mais do Ancient Wisemon, é dito que o corpo dele é um espelho, né? É conectado direto com o mundo espiritual e eles têm todo o conhecimento do passado mais distante existente. E, gente, como assim? Certo? É um Digimon absurdamente forte e com conhecimentos inacreditáveis. E o Lucemon era capaz de enfrentar todos eles ao mesmo tempo. E dar trabalho, tipo, forçar eles a se fundirem em um corpo só. Porque senão eles não teriam condições. Certo? E outra coisa também que eu queria mencionar aqui. Eu vejo muitas pessoas falando assim: nossa, mas o Susanomon tem que ser o Digimon mais poderoso de todos, porque ele era a fusão dos 10 guerreiros e tudo mais. Assim, pessoal, tem vários buraquinhos aí nessa teoria, né? Porque primeiro, o Susanomon original, ele foi formado da fusão dos 10 guerreiros mesmo, certo? Do corpo deles, do poder deles. Porém, o Susanomon que aparece em Digimon Frontier, ele é formado dos espíritos, certo? Dos espíritos que foram quebrados ao meio e que os escolhidos usavam. Então, a gente pode até pensar que talvez a força do Susanomon naquele tempo fosse infinitamente maior, certo? Ou talvez não, pode ser que a força seja a mesma. Porém, mesmo assim, de acordo com descrições oficiais, com cartas oficiais e tudo mais, oficiais mesmo, o Alphamon continua sendo mais forte do que o Susanomon, mesmo o Susanomon sendo fusão de todos eles, certo? E isso você tem que pôr tudo no papel, que o Susanomon, por exemplo, foi capaz de cortar o mundo digital ao meio com um poder só, certo? Ele era muito forte, muito rápido, de poder inacreditável dentro dos Digimons. E mesmo assim, ele é tido como mais fraco do que o Alphamon. O Susanomon é mais forte que o Omegamon e que os outros Hierarchy Knights? Muito provavelmente. Sim, tipo quase 100% de certeza que sim, ele é mais forte. Porém, como eu disse outra vez, vocês podem dizer o quanto vocês quiserem que o Susanomon é o Digimon mais poderoso que existe, tudo que ele fez. Porém, mesmo assim, em revistas oficiais, em descrições oficiais, em cartas oficiais, até nos jogos é dito que o Alphamon continua sendo o Digimon mais poderoso que existe. Então, logicamente que numa luta entre o Susanomon e o Alphamon, de acordo com as fontes oficiais, o Alphamon sairia vitorioso, né? Mas ele continua sendo a fusão dos 10 guerreiros e é muito forte e tudo mais. O que mais eu posso falar para vocês sobre eles é que se vocês quiserem saber um pouco mais, ver um pouco mais e ir atrás mais profundamente, vocês assistam Digimon Frontier. É uma temporada maravilhosa, tem uma exploração de cenário e mostra o Digimundo de uma forma muito mais rica do que outras temporadas. Eu amo Digimon Frontier. Além disso, vocês podem estar vendo o filme 7 que eu falei pra vocês, onde vocês vão ter até uma aparição do Ancient Greymon e Ancient Garurumon. Vocês podem ler o mangá Digimon V-Tamer 01, onde também tem a aparição deles e menções sobre eles, porque, logicamente, tem uma aparição de Digimon Frontier dentro do mangá Digimon V-Tamer 01, né? E em alguns jogos você tem algumas apariçõezinhas deles. Eles não foram muito trabalhados depois do Frontier, né? Porém, é um grupo muito foda, que eu espero que apareça muito mais, como todos os outros grupos de Digimon. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam aí, dêem um like e compartilhem com seus amigos.
Não deixa de se inscrever no canal do Genai, vocês vão estar me ajudando pra caralho, certo? E espero que vocês tenham gostado demais desse conhecimento aí que eu tô compartilhando com vocês. E é isso aí. Um abraço do Genai e até a próxima.